Ele influencia muito a nossa vida. Dependemos dele para tudo. Está sempre junto de todo mundo. Tem gente que diz que é escravo dele. Ele leva tristeza, ele traz tristeza. Ele traz as alegrias, ele leva as alegrias. E todos os sentimentos ele leva e traz. Tem muita gente que deposita a esperança nele. O tempo. É dele mesmo que estamos falando, o tempo. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de história. E a aula de hoje é sobre ele, o tempo. A gente vai falar um pouco sobre o tempo cronológico, sobre o tempo histórico, calendário. Vamos recordar um pouquinho do que foi falado na outra aula, tá certo? Primeira coisa, o que é o tempo? Você já imaginou? Olha, parece que o tempo, às vezes, como eu estava dizendo no começo, ele parece que ele anda depressa. Você está, por exemplo, numa festa, você está se divertindo e o tempo passa, você nem vê. Ah, mas quando você está preso num trânsito, numa fila de banco que nunca acaba, aí pronto, aí parece que o tempo não passa mesmo. Que tempo é esse? Por quê? Por que de vez em quando ele passa tão depressa? Por que ele passa tão rápido? Isso a gente chama de tempo psicológico. Sim, é o tempo que a gente cria, que temos dentro da nossa cabeça. Então, quando estamos fazendo alguma coisa, quando estamos nos divertindo, nos distraindo, mexendo no WhatsApp, esse tipo de coisa, parece que o tempo voa muito depressa. Hoje em dia, né, as pessoas procuram, né, que o tempo passe mais rápido, né? Essa coisa de mexer com o celular, etc. Tem gente que não vê o tempo passar, porque fica entretida ali naquele momento e assim nem sente o tempo. Vai para o serviço, vai numa viagem, então elas não ficam mais entediadas, né? Elas sempre estão utilizando ali um celular, alguma coisa assim para passarem o tempo. Mas se elas não utilizarem nada, às vezes elas sentem o quê? Sentem o peso do tempo. Aí que a gente chama realmente de tempo psicológico. Agora tem também o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele tempo do relógio. Olha, eu tenho que acordar, eu tenho que ir para o serviço rápido, né? Senão não dá tempo para mim chegar na aula na hora certa. Então, esse é o tempo cronológico. O tempo, esse marcado pelo relógio. E tem o tempo histórico. O tempo histórico é aquele tempo que marca os fatos que mudaram totalmente a sociedade, que fizeram grandes mudanças na sociedade. Este é o tempo histórico. Bom, agora, para a gente estudar a sociedade, estudar o que aconteceu no mundo, para o historiador conseguir dividir o tempo direitinho, se situar no tempo, ele criou o quê? Ele criou o calendário. Calendário com meses, com anos, certo? Mas a gente sabe que todo mundo, cada povo tem um tipo de calendário. Então, o calendário, por exemplo, que usamos aqui no Brasil, que é o calendário cristão, não é o mesmo calendário dos muçulmanos. Por exemplo, o calendário cristão, ele começa a partir do nascimento de Cristo. Lembra da abreviatura que você vê nos seus livros de história? ACDC. Antes de Cristo e depois de Cristo. Assim é o calendário cristão usado no Brasil e usado em vários outros países, usado muito aqui no Ocidente. Já o calendário muçulmano é diferente. Ele é baseado na religião muçulmana, né? No profeta Maomé. Quando Maomé foi para Medina. Então é a partir daí que se começa a ser contada o tempo para os muçulmanos. Tem também o calendário judeu. Esse calendário judeu,
ele é feito baseado na contagem, na criação do mundo para eles. A periodização ela é muito importante para o historiador porque ajuda ele a se situar no período histórico que ele está estudando. Temos 5 períodos históricos importantes: a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vamos ver cada uma dessas idades, um pouquinho o que aconteceu em cada um desses períodos, tá certo? Vamos lá? Pré-história. Surgimento do gênero Homo, cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita. Idade Antiga, de 3.500 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Idade Média, de 476 até a invasão da cidade de Constantinopla, atual Istambul, pelos turcos em 1453. Idade Moderna, de 1453 até o início da Revolução Francesa, em 1789. Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. Antes se falava que existia a pré-história e a história, e que a história era só contada depois da invenção da escrita. Porém, hoje, isso não é mais levado em conta. Por quê? Porque antes da invenção da escrita, houve muita coisa importante. Por exemplo, quando o homem dominou o fogo. Também a agricultura, a invenção da roda. Esses fatos foram muito importantes para a história. Revolucionaram toda a humanidade. Existe também a ideia de que a história foi contada por muito tempo sob o ponto de vista dos europeus e não levavam muito em consideração os outros povos, como por exemplo os africanos. O historiador é um detetive, ou trabalha como detetive. O que ele faz? Ele vai juntando um quebra-cabeça para descobrir o que aconteceu no passado, para descobrir as histórias de outros povos, de outras civilizações. Então ele tem que fazer uma investigação. Assim como Sherlock Holmes, como a gente vê nos livros da Agatha Christie, nos seriados tipo CSI. Mas a gente tem que lembrar, o historiador não tem a verdade absoluta, porque a história é uma ciência que pode mudar como qualquer outra ciência. Hoje ele descobre uma coisa, amanhã ele pode descobrir uma outra coisa diferente que pode mudar um pouco os fatos. O que ele faz é uma interpretação. Além disso, o historiador utiliza outros recursos para concluir a sua investigação. Por exemplo, revistas, ele utiliza outras ciências também que dão muito auxílio para ele também. Por exemplo, a arqueologia. Tudo isso auxilia o historiador no seu trabalho. Então até mais, pessoal. Tchau, tchau, que eu vou continuar investigando, tá bom?